Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. Se você veio é porque tem motivos para cultuar. Se você veio é porque tem motivos para chorar, para adorar. Nos reunimos aqui na sua casa, Senhor, nesta noite, para declarar que Tu és grande e misericordioso. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se Jesus não tivesse dado o brado na cruz de Tetelestai, o que seria de mim e de você? Se Ele não tivesse ido até o final, se Ele tivesse desanimado no meio do caminho, eu e você estávamos fadados à morte eterna. Mas antes de Ele dar o brado final, Ele falou algumas palavras. Eu quero ler nesta noite Evangelho de João, capítulo 16, apenas o verso 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Ou, nas versões mais atuais, tenham ânimo. Quero trazer uma mensagem temática com o título Ânimo, o segredo para suportar tribulações e aflições. Todos nós queremos ter uma vida sem problemas, sem dor, sem tribulação, sem crise. Quem não gosta de viver em paz, sem ter preocupação nenhuma? Se eu fosse perguntar para vocês qual foi a maior tribulação ou preocupação que você já passou, certamente você teria algo para me contar. Mas ao contrário do que nós desejamos, que é uma vida quieta, de paz, ao final desse capítulo, Jesus ele fala isso para os discípulos. Eu quero que vocês tenham paz, mas vocês vão ter tribulações. Mas tenham ânimo. Então, a questão não é se nós teremos tribulação. A questão é como você vai reagir diante desta tribulação. Será que diante da tribulação o seu ânimo será minado? Será que diante da primeira aflição que você passar, da primeira crise que você passar, o seu ânimo vai ser minado? Porque existem pessoas que diante da dor, da primeira crise, elas desistem. Mas também existem outras que mesmo chorando, mesmo ali se arrastando, elas permanecem firmes. Porque o segredo é conhecer a palavra de Deus. Porque mesmo que você não tenha passado por nada ainda, Jonatas, até hoje, eu nunca passei por uma aflição, eu nunca passei por uma tribulação. Mas uma coisa eu te digo, vai chegar o momento de você passar por algo que vai te afligir. Os segredos dessa pessoa está na palavra que Jesus liberou. Anime-se. E quando Jesus vai dizer estas palavras, ele já está reunido ali com os seus discípulos. Do capítulo 13 em diante, são registradas as últimas palavras de Jesus. Jesus fala para os seus discípulos, dá uma instrução: olha, vocês vão e vocês vão encontrar um homem carregando uma água. Siga este homem. E eu chegar lá na casa dele e falo: olha, o mestre falou que a gente vai se reunir aqui. E Jesus está ali
reunido com eles, participando da última ceia. Judas já saiu, já foi entregar Jesus. Jesus já lavou os pés dos seus discípulos. Eu preguei aqui sobre a bacia da graça. Um dia esta bacia passou diante de você e lavou os seus pecados. Te lavou por inteiro, assim como Pedro pediu: Senhor, me lava por inteiro. E agora, nesse capítulo 16, Jesus está falando ali sobre a sua morte, sobre a perseguição que eles iriam ter, sobre a ausência dele. Jesus já estava preparando os seus discípulos para a possível ausência dele. Mas no capítulo 16, ele também fala do Espírito Santo, e nós tivemos uma lição hoje acerca do Espírito Santo e da sua obra e da sua relação com Jesus e comigo e com você. Vimos que o Espírito Santo seria responsável por nos convencer. O Espírito Santo, ele é responsável por te guiar. O Espírito Santo é responsável por te esforçar. O Espírito Santo é responsável por te manter de pé. E o Espírito Santo de Deus será aquele que fará você ouvir o som da trombeta. O Espírito Santo será aquele que fará você ser levado desta terra até o céu. O Espírito Santo será aquele que fará o seu corpo ser transformado num abrir e num piscar de olhos. Uma hora dessa, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Uma hora dessa, o Espírito Santo virá e transformará você em um corpo incorruptível, mais leve que o ar, e fará você flutuar até encontrar o seu Salvador nos ares. Mas até lá, a ordem é: se anime. Você vai ter aflição, você vai ter perturbação, você vai passar por crise, você vai passar por doenças, você vai perder o pai, vai perder a sua mãe, poderá perder um familiar, poderá perder o seu emprego, poderá perder até mesmo a sua família. Mas permaneça firme, anime-se diante daquele que morreu por você e te deu vida e vida em abundância. A ordem é: tenham ânimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, isso mostra que o Evangelho, ele não vai negar dor, mas ele nos ensina a vencer apesar dela. A questão do ânimo é algo muito interno. Essa semana eu vi uma história de um missionário, e que nesses países onde o evangelho não pode ser pregado, tal pessoa foi pega pregando o evangelho e mandaram ele negar a Jesus. Ele: não vou negar. Essa pessoa ficou 26 anos preso. Eu não me recordo o nome agora. Mas, por ele não negar o evangelho, foi feita uma cova, de maneira que ele teria que ficar ajoelhado ali dentro daquela cova. E colocaram ele naquela posição, esperando que ele negasse a Jesus, esperando que ele perdesse o seu ânimo diante de tamanha dificuldade. E deixaram ele naquela posição 6 meses. De maneira que viram que ele não iria negar a Jesus, resolveram chamar o filho dele. Ei, vai lá e fala com seu pai. Talvez você convença ele a negar esse Cristo, para que ele saia daquela posição. Mas quando aquele filho chegou diante do seu pai, viu naquela posição, e veio conversar com ele, achando que o pai dele estaria desanimado por estar passando por aquela dificuldade, e falou assim: pai, nega logo a Jesus, para que você viva. Mas aquele pai olha para o filho e começa a cantar aquele louvor: sou feliz com Jesus, meu Senhor, não é? A música estava dentro dele.
Esta pequena frase estava mantendo aquele homem animado. Apesar de toda a dificuldade dele, apesar de toda a situação que ele estava vivendo. Experimenta ficar 1 hora de joelho. Quando você for tentar levantar, as tuas pernas estarão enfraquecidas. Agora imagina 6 meses na mesma posição. Certamente o osso dele ele atrofiou, ele ficou naquela posição ali. Talvez só com fisioterapia para voltar ao normal. Mas mesmo assim, mesmo com toda aquela tribulação, mesmo passando por aquela aflição, aquele homem jamais perdeu o seu ânimo em Cristo Jesus. Porque ele tinha na cabeça dele, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A única forma de você jamais desanimar diante das tribulações é sempre trazer à sua memória. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? O dia em que você aceitou Jesus é o dia da sua esperança. O dia que você desceu as águas batimais é o dia da sua esperança. O dia em que ele falou contigo no seu quarto é o dia da sua esperança. O dia em que você leu um versículo da Bíblia, aquilo falou profundamente contigo, é o dia da sua esperança. O dia em que alguém orou por você e você foi curado de algo simples, é o dia da sua esperança. O dia em que o teu pastor falou algo para te edificar e te trazer de volta, é o dia da sua esperança. O dia em que teu pastor te repreendeu e aquilo fez com que você não saísse do caminho, é o dia da sua esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança, para que você nunca venha perder o ânimo, e quando você pensar que está desanimado, aquilo vai te trazer de volta para perto daquele que te salvou. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque a aflição ela é inevitável, mas não é o fim. A primeira parte do versículo é: no mundo vocês vão ter aflição. E as aflições elas podem ser externas. Problemas, perseguições, perdas, coisas que você não controla. Você tem um emprego, chegou lá, a gente não precisa mais de você. Tá? Agora você está disponível para o mercado. É uma perda. Você está em qualquer lugar, na escola, no trabalho, ou mesmo na igreja, você começa a sofrer uma perseguição, é algo externo, aquilo ali tira a tua paz. Ou até mesmo a perda de um familiar. É algo externo, você não consegue controlar. Então a aflição é inevitável. Mas também existem as aflições internas. Às vezes, externamente está tudo às mil maravilhas. Você tem o emprego dos seus sonhos. Você tem uma família estruturada. Bênção, o seu lar é bênção. Você está bem na igreja. Tem muitos amigos. Mas você tem aflições internas. E todos nós temos aflições internas. Uns mais do que outros. Talvez você tenha crises de ansiedade, crises de depressão, medo exagerado, alguém te deu algo novo e aquilo ali te faz travar. Dúvidas diversas. Quer ver um exemplo? Semana passada eu troquei de setor. Eu passei 13 anos no mesmo setor, praticamente, mexendo com gestão de pessoas. E por perseguição eu pedi para sair, troquei de setor, fui para a área acadêmica. Não sei de nada, estou aprendendo do zero. E esta semana veio o medo do novo, a dúvida: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir desenvolver? Será que eu vou corresponder às perspectivas da minha nova chefe? Mas eu lembrei, falei: poxa, Senhor, foi eu que pedi. Foi eu que queria algo novo de Ti. Então, Deus me fez
relembrar essas coisas e me animar novamente, me dar ânimo, Senhor, para poder executar, para poder fazer o meu melhor, para poder aprender. Porque vai vir as aflições internas em mim e em você. E essas aflições internas que ninguém vê e somente Deus sabe, elas podem te tirar do foco e minar. Primeiro, ela mina a tua vontade de vir para o culto. Ela mina a tua vontade de ler a Bíblia. Ela mina a tua vontade de orar. São as primeiras coisas que começam a acontecer. Mas, se você, voltando no que eu falei anteriormente, se você não trazer a sua memória e o que nós lemos na leitura congregacional, colocar o teu pensamento em coisas boas, esses sentimentos, ansiedade, pessoa que vive sempre no futuro, estresse, pessoa que vive sempre no passado, no presente, e sentimentos depressivos, pessoas que sempre olham para trás. Aí tem um versículo: Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele vai cuidar dos seus sentimentos. Ele vai animar você nos seus sentimentos. Ele vai cuidar dos problemas externos que poderão vir sobre você, desde que você esteja constantemente trazendo à memória aquilo que te dá esperança. E quando nós olhamos para a aflição, existe um erro que muitos cristãos têm e interpretam. A primeira: estou passando por essa aflição porque eu tenho falta de fé. Ou alguém chegou para você e falou: poxa, você está passando por isso porque você não tem fé. Mas isso é uma falta de verdade. Porque somente você sabe o tamanho da fé. E se tua fé está pequena, está esmorecendo, faça igual os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé para poder ver e vislumbrar o que tu tens para mim. Não deixe que eu perca a fé, porque tu és o autor da fé. O Senhor que colocou a fé dentro de vocês, irmãs e irmãos, é o autor. É Ele o autor e o consumador. É Ele o início e o fim. É Ele o alfa e o ômega. E se você pedir: aumenta a minha fé para suportar um pouco mais, Ele vai aumentar a sua fé para que você faça algo mais pelo reino. O segundo erro que eu e você podemos pensar quando vem a aflição: castigo de Deus. Ai, meu Deus, sei que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso, Senhor? É uma bola de neve, vai acontecendo isso, vai acontecendo aquilo, vai acontecendo isso. E a primeira coisa que as pessoas pensam é castigo de Deus. Não! O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Se você pensa ter cometido algo que desagradou a Deus, peça perdão a Ele. Se ainda ficar a dúvida, converse com o seu pastor. Ele vai orientar você no que você precisa fazer para tirar este pensamento. Se tem alguém aqui nesta noite que pensa que passa por tribulação porque você está sendo castigado por Deus, esqueça isso. Um outro erro, quando a gente passa por uma tribulação, é achar que Deus nos abandonou. Quantas vezes achamos que Deus nos abandonou? Quantas vezes na primeira coisa que passamos, nós pensamos: poxa, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Até citamos o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Senhor não te abandonou. Ele está acompanhando de perto os seus dilemas, os seus problemas. Mas Deus está esperando o momento certo. Ele só pede assim, só fala para você: confia em mim. Confia no processo. Eu sei que você não está entendendo agora, mas confia. Quantas vezes eu tenho que demonstrar a você o meu carinho, o meu amor por você?
Talvez no momento em que você pensou que estava abandonado e olhou para trás e viu apenas 2 pegadas e achou que eram as suas, não. Foi a dele que no teu momento mais difícil ele te pegou no colo. E biblicamente, as nossas aflições têm pelo menos 3 coisas por que nós passamos por aflição. A primeira, processo de amadurecimento. Quando nós olhamos para a vida de José, José precisou amadurecer para chegar até ser governador. Se José não tivesse sido vendido como escravo, ele não entenderia o que é ser estrangeiro. Se José não tivesse sido preso, ele não entenderia o que é ser injustiçado, para depois ser exaltado. E quando ele se torna governador, ele conhecia o que era estar numa terra estrangeira. Por isso ele abre também os portões do Egito para alimentar outras pessoas. E ele entendendo a injustiça, por isso que ele testa os seus irmãos. Amadurecimento. Às vezes você está passando por algo na sua vida porque Deus quer que você amadureça. Este ano é o ano do crescimento espiritual. Este é o ano em que você vai amadurecer espiritualmente. Até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, tem tempo para você amadurecer no Evangelho. Chegou o momento e o tempo de nós sairmos da água do tornozelo, como foi pregado semana passada, e mergulharmos de cabeça no rio do Espírito Santo e falar assim: Senhor, eu quero ir mais longe contigo. Me leva à correnteza do Espírito Santo. Age em mim, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo, para que eu possa fazer, desenvolver, me ajuda a amadurecer, Senhor, aquilo que precisa ser amadurecido, me ajuda a enxergar aquilo que o Senhor quer que eu enxergue para desenvolver melhor a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Afinal, o que você vai apresentar ao Senhor Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja? Eu tenho certeza que você não quer chegar lá diante do seu administrador, diante do seu patrão. Ei, Senhor, está aqui minhas mãos vazias, não fizeram nada, não tem nem calo. Mas Ele quer usar as suas mãos, Ele quer usar a sua mão, Ele quer usar a sua voz, a sua vida para levar o evangelho dEle aonde for. E para que você amadureça, muitas das vezes Ele vai te afligir. Aflição, ambiente de revelação. Às vezes Ele quer te revelar algo que você não consegue enxergar. Quando você olha para a vida de Moisés, Moisés está lá cuidando das suas ovelhas, da ovelha do seu sogro, e Deus se revela para ele na sarça. Algo totalmente novo. Ele conhecia a sarça, já tinha visto várias sarças pegando fogo. Mas aquela sarça ali era diferente. E Deus quer que você esteja percebido. Às vezes pode parecer, você já viu tantas coisas, mas algo vai chamar a tua atenção. Ferramenta de transformação. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, o cara totalmente sanguíneo, cabeça quente. Com ele era só na espada. Né? Jesus converteu meu coração, mas não converteu minha peixeira. Era assim. Mas quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, primeira pregação dele, 3.000. Ele vai numa igreja, levanta e anda. Transformação. Davi, a mesma coisa. Davi, quando ele escreve o Salmo 42, ele fala assim: como a corça suspira pelas águas, assim eu anseio por ti. Jesus quer te transformar nesta noite. Talvez você esteja como essa corça aqui, procurando água, seco. Talvez você já esteja na situação dessa corça, ansiando ardentemente. Hoje você veio beber água. Hoje Ele vai transformar o seu viver. Hoje Ele vai te animar novamente. Quando você beber desta água, o seu ânimo vai ser novamente animado. Você é como azeite. E para sair o azeite, precisa ser espremido. O melhor azeite do mundo,
ele é prensado ali e filtrado várias vezes. Quando você vai no mercado e vê esse azeite extra virgem, é porque ele foi filtrado algumas vezes, para que não tenha impureza alguma. O Senhor Jesus pode ser que faça isso contigo. Te esprema, porque Ele sabe que de você vai sair algo precioso, como um azeite, que hoje está caro, mas é símbolo de alegria e de unção também. Deixa Jesus te apertar um pouco, porque Ele sabe que no final vai sair um produto inigualável da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Mas, Jonas, a gente já falou tanto de aflição, vamos falar de ânimo. Porque foi essa palavra que Jesus falou. Qual foi a ordem dele? Anime-se. E o ânimo é uma postura espiritual, não é um sentimento. A ordem de Jesus não foi emocional, porque Ele sabia que as nossas emoções elas mudam com o tempo. Mas ela foi volitiva, ou seja, vontade. Assim como Daniel colocou, assentou no seu coração, ou seja, ele sentiu a vontade de não se contaminar. O ânimo aqui não significa apenas estar feliz ou estar motivado, estar leve. Porque Deus sabe que vai chegar um momento em que você não vai estar assim. Mas o ânimo é permanecer firme. Então permaneça firme nesta noite. Tome a postura. A partir de hoje eu decido. Eu permanecerei animado, mesmo diante das circunstâncias. Eu permanecerei feliz, animado, mesmo diante das circunstâncias, mesmo que eu não esteja motivado naquele dia, mas eu estarei animado, porque vai ter dia em que você não vai sentir vontade de vir ao culto, vai ter dia em que você não vai sentir vontade de levantar, vai ter dia que você não vai sentir vontade de orar, vai ter dia que você não vai sentir vontade de ler a palavra, mas o ânimo que estiver dentro de você, o Espírito Santo vai fazer você orar no momento em que você não vai querer orar, vai fazer você ler a palavra no momento em que você não quer ler, mas vai fazer você vir para o culto, prestar um bom culto a Ele, porque você tem certeza que a alegria do Senhor é a sua força. E como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é na casa do Senhor que a fartura de alegria, como diz o livro de Jó, salta de alegria. Até o monstro, na presença do Senhor, salta de alegria. Aqui não tem nenhum monstro, só tem servo. Então aqui você tem liberdade para saltar na presença do Senhor. Porque de todos os lados, você pode ser pressionado, mas o Espírito Santo nunca vai deixar você ficar desanimado. Você pode ficar até perplexo, como nós vimos hoje na lição da Escola Bíblica Dominical. Quando Maria recebe a notícia, ela fica perplexa. Como vai acontecer isso? Mas jamais desesperados. Você pode até ser perseguido, mas o sentimento de abandono jamais estará contigo. Vai chegar o dia que você vai estar abatido, porque o cansaço vai vir, mas jamais destruído. Glória a Deus. Porque um soldado, quando ele está na luta, ele não escolhe as suas batalhas, mas ele luta porque ele tem um propósito. Jesus te chamou por conta de um propósito. Você pode até não saber porque você está lutando tanto, mas o propósito você tem. Nem todo dia é dia de sentir, mas todo dia é dia de permanecer. Vai ter culto que você não vai sentir nenhum arrepio no corpo. Vai ter culto que não vai descer nenhuma lágrima. Vai ter culto que você não vai dar nenhum sorriso. Mas tenho certeza que todas as vezes que você vier para o culto, com o coração quebrantado, com desejo de adorar a Ele, você vai sair daqui melhor do que você entrou. Talvez seja hoje o dia
Você chegou aqui triste, cabisbaixo, veio sozinho, sem ânimo algum. Mas o Senhor está te reanimando nesta noite, está te dando um choque no seu coração, um desfibrilador, ali te trazendo de volta, para que você tenha certeza de um novo dia, de uma nova vida, de uma nova perspectiva. Pare de depender de emoções para servir ao Senhor. Eu estou triste, eu esqueci do Senhor. Eu estou alegre, eu esqueci do Senhor. Para louvar e engrandecer o Deus que te salvou. É independente. Você está triste, louve ao Senhor. Está chorando, louve ao Senhor. Está alegre, louve ao Senhor. Está cabisbaixo, louve ao Senhor. Em todo o tempo, louve, engrandeça aquele que te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você precisa fazer o seguinte: declarar verdades mesmo quando os seus sentimentos mentem. Você está sentindo tristeza. Fale para o céu: Senhor, eu quero a sua alegria. Você está se sentindo derrotado? Fale para o céu: Senhor, eu sei que eu sou mais vencedor, mais do que vencedor. Tem uma corrente que diz, que as nossas palavras têm poder. Fale para si mesmo essas coisas. Tá? A tua palavra não tem poder. O nosso poder vem de Jesus. Mas quando você coloca Ele no centro, aí a tua palavra passa a ter. Sem Ele você não consegue nada. Sem Ele você não faz nada. E o ânimo, acima de tudo, para que você permaneça animado, firme, constante, sempre abundante. Está no início do versículo. Eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E no início do versículo, do capítulo, ele diz assim, ele já inicia: tenho vos dito isso. Então nesse capítulo, ele vai tratar de várias coisas, mas no final, ele vai falar assim: eu te disse tudo isso, para que vocês tenham paz. Tudo que você precisa é a paz de Deus. Pode ter tempestade lá fora, mas se você tiver paz, a paz interior, a paz que excede todo entendimento, o que ela vai guardar? O centro das suas emoções, guardará o vosso coração. Ou seja, você pode estar passando pelo pior, pela pior tribulação, seja interna ou externa, mas Ele quer que você tenha paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo oferece não é a paz que Jesus te oferece. Cristo oferece paz mesmo quando tudo estiver desmoronando. Mesmo quando você achar que não tem jeito, tem paz. Essa paz é fruto de um relacionamento. Diversas vezes nós já pregamos nesta igreja. Tanto o pastor quanto outras pessoas pregaram sobre relacionamento. Porque o Jesus, Ele quer um relacionamento contigo. E quanto mais você se relacionar com Ele, quanto mais eu e você conhecemos a Ele, quanto mais eu e você conhecemos o que Ele pode fazer por nós, mais esta paz interior, a paz que excede todo entendimento, é aquela paz que a pessoa vai olhar para a sua vida, ela conhece o que você está passando, ela sabe das suas dificuldades, mas ela olha assim: poxa, como aquela pessoa pode ter completamente paz, como ela pode estar sorrindo quando ela tem aquele problema? Porque ela desconhece esta paz que está dentro de mim e de você. É a paz que o mundo não nos dá. Não é a ausência de guerra, não é a ausência de dinheiro. Pode estar faltando dinheiro, pode ter doença, mas a paz que Jesus te oferece hoje é uma paz que o mundo nunca vai compreender. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia. Paz. Toda vez que você está dentro de um refúgio é porque você procura paz. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no mar. O mundo pode estar acabando,
Mas mesmo assim você vai ter paz. Mesmo assim você vai estar seguro. Porque através do seu relacionamento com Ele, Ele vai colocar a paz dentro de você. Quando naquela passagem que os discípulos vão atravessar o mar, acontece uma tempestade gigante. Eles já estavam acostumados com tempestade, eles já conheciam aquele lugar tudo, sabiam aonde poderia acontecer as tempestades, quanto tempo demoraria para chegar ao outro lado. Mas eles esqueceram que Jesus estava dentro do barco. E Jesus estava dormindo em meio à tempestade, ele tinha a paz dele. Os discípulos estavam fora e esqueceram que Jesus estava dentro. Muitas das vezes você conhece até a tempestade. Já passou por tantas coisas que sabe até como lidar. E por saber como lidar, passa a ter medo. Porque você passa a ficar mais seguro naquilo que você conhece e acaba se esquecendo que Jesus sempre esteve dentro do seu barco. Jesus não está dormindo. Ele apenas está esperando o momento certo para te dar paz, para poder passar aquela tempestade e vir a bonança. Porque tem um ditado que diz assim: só é gerado marinheiro de verdade quando tem tempestade. Mar calmo não gera marinheiro. Mar calmo não gera crente maduro. Sem tribulação gera crentes fracos. Sem tribulação não gera crente maduro. O crente que não passa por nenhuma tribulação, tenho certeza que ele é fraco espiritualmente. Ele está até achando que está tudo bem. Mas ele não é maduro. Ele ainda está lá no raso. Ele não se aventurou ainda. Então, mais uma vez, entre nesse rio. No rio que foi pregado semana passada. Mergulhe um pouco mais e deixe o rio te levar. A sua paz revela onde está a sua confiança. Como é que está a sua confiança em Deus? Será que você está se entregando tudo a Ele nesta noite? Será que você está colocando Ele dentro do seu barco? Chamando Ele para as suas tempestades? Alimente a sua mente com a palavra e não com medo. Diminua o barulho externo e aumente o barulho da voz de Deus. Tem uma canção que diz: eu preciso calar todas as vozes menos a tua. Silenciar todas as vozes menos a tua. Às vezes, no momento da tribulação, vai aparecer aquela pessoa que você acha que é amigo e vai falar assim: ei, nega o seu Deus e morre, abandona tudo. Silencie esta voz. Às vezes você está ouvindo algumas vozes falando para você desistir, falando para você se entregar a este medo, a essa desilusão. Mas quando vier esta voz, mande ela se calar. Porque tem uma voz maior que fala dentro de você todos os dias. E ela fala assim: você é meu filho, você é filho, você é co-herdeiro, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma coroa de vida para você, eu tenho uma coroa incorruptível para colocar na sua cabeça. Não desista, a minha palavra diz que aquele que perseverar até o fim, é até o fim, permaneça firme, constante, perseverante, mesmo que o mundo te pressione, mesmo que as desolações da vida te pressione, mesmo que algo tenha dentro de você falando para você desistir, mas a partir de hoje, esta voz está silenciada e você será mais sensível à voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo que nós devemos ouvir. É a voz do Espírito Santo que deve nos guiar. É a voz do Espírito Santo que tem que nos levar. É a voz do Espírito Santo que vai te encher de paz quando você não quiser, quando você pensar que estiver tudo terminado. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a última parte do versículo é: eu venci o mundo. Ele venceu. Para que hoje eu e você estivéssemos animados. Para que eu e você permanecêssemos. Jesus declara a vitória antes da cruz. Ele já diz: eu venci. E Jesus não tinha nem morrido ainda. Mas ele já tinha declarado: eu venci.
A primeira vitória, a vitória sobre o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele venceu por você. O diabo não pode te acusar. Isso não pode tirar o teu ânimo, porque não tem mais pecado. Ele venceu a morte. Ou seja, a morte pode até nos alcançar, mas ele reservou para mim e para você vida eterna. Vida eterna com ele. Como ele disse, eu vou preparar lugar e voltarei. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam para todo sempre comigo. E a vitória sobre o sistema deste mundo. O nosso ânimo não está baseado no que vemos, mas no que Cristo já conquistou na cruz. Tem um louvor antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Glória a Deus. Eu ia citar outra parte, mas eu acabei esquecendo aqui. Mas tudo que Jesus conquistou na cruz, você já tomou posse. É teu. E isso deve garantir o seu ânimo. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Ninguém. Quem será contra nós? Pare de viver como um derrotado. As pessoas precisam olhar para a minha vida. Você pode estar sofrendo, mas ela precisa olhar para você e ver luz. Como aquela mulher lá da passagem do profeta Eliseu. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Pare de viver como derrotado. Lembre-se diariamente, Jesus morreu por você, e a sua identidade não é de vítima, a sua identidade é de mais do que vencedor. Mais do que vencedor é aquele que foi além da vitória, e o nosso Jesus, ele foi além. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. E para que a gente termine, o ânimo precisa ser renovado diariamente, assim como o seu celular, ele precisa ser carregado todos os dias. Mesmo que você não use o seu celular, ele vai gastando a bateria ali lentamente. Mesmo que você não esteja trabalhando ativamente para o reino, você precisa ali ser carregado todos os dias. E como é que carrega? A carga é aquela carga lenta. Você vai ler a Bíblia de manhã, você vai orar de tarde, faz aquele jejum ali que você conhece, o jejum que você pode cumprir, e assim você vai carregando lentamente a sua vida. Assim, diariamente, o seu ânimo vai sendo mantido e renovado. Mantido e renovado. Por quê? Pode chegar um momento em que você pode enfrentar o desânimo. Elias enfrentou o desânimo. É normal, vai acontecer. Mas naquele momento lá, no final do desânimo, o Senhor manda ele sair da caverna e mostra para ele um ministério novo. Hoje o Senhor te mostra algo novo. Davi também. E Paulo, ele diz lá na carta aos Coríntios, que ele passou por uma aflição tão grande que ele achou que iria desmoronar tudo na vida dele. Mas mesmo assim, o Senhor o restaurou. Então esses 3 homens servem de exemplo para mim e para você, que ele vai restaurar a sua vida. O Salmo 40, Isaías 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor. Quantos esperam no Senhor aqui? Dá glória a Deus aí. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Voam mais alto do que a águia. Ou seja, passam a ter uma visão privilegiada. Tem uma frase que diz assim: o Senhor não quer que você tenha visão de galinha. A galinha só olha para baixo, só olha para o agora. O Senhor quer que você tenha visão de águia. Vislumbre o que Ele tem para você. E quanto mais você sobe, mais você consegue enxergar o que está ao seu horizonte. Quando alguém está perdido, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar algo alto para subir, seja uma montanha, uma árvore, para que ele possa se localizar. Hoje o Senhor está te fazendo subir um pouquinho mais para que você possa se localizar. Está sentindo perdido? Você vai se localizar e voltar
para os caminhos dele. Correm e não se cansam. Andam e também não se cansam. Está cansado? Deixa o Senhor renovar as suas forças. Espere no Senhor, que Ele vai renovar as suas forças. Hoje, para a gente encerrar, tem um tipo de pessoa que vai estar entrando na aflição. Talvez você, a partir de hoje, esteja entrando em uma aflição. Aqui dentro pode ter pessoas que já estão no meio dela. Se você está no meio, tem duas alternativas. Ou você volta, ou você vai até o final. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então permanece firme e vai até o final. Vai até o final. E os que estão saindo, mas estão feridos. Cada cicatriz que você carrega no seu corpo, na sua mente, na sua alma, foi uma batalha que você venceu. E quando você olha para essa cicatriz, você lembra daquilo que você passou, mas também você lembra daquilo que o Senhor te fez experimentar. As cicatrizes que você carrega servirão de experiências para outras pessoas. As cicatrizes que você carrega servirão para animar outras pessoas. Como o apóstolo Paulo falou na carta aos Filipenses, que as cadeias que ele tinha estavam servindo para que o evangelho fosse pregado. Talvez as suas aflições estejam servindo para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas não desanimem, para que pessoas se reanimem e para que pessoas sejam edificadas. Não é porque você é forte, é porque você colocou a sua vida nas mãos do Senhor e Ele já venceu tudo por você. Hoje, na noite de hoje, você sai daqui renovado, no nome de Jesus. E se você entrou aqui desanimado, saia daqui animado e permaneça firme até o fim. Que Deus, em Cristo Jesus, te anime nesta noite. E eu agradeço a oportunidade, no nome daquele que nos faz animar até que Ele volte. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.